A escrita, memória da queda e instrumento da redenção. A escrita, frequentemente tratada como simples avanço cultural ou tecnológico, ocupa nas escrituras um lugar ontologicamente mais profundo. Longe de ser neutra, ela surge como resposta direta à condição pós-queda e, simultaneamente, como instrumento privilegiado no desenvolvimento do plano redentivo divino. Este capítulo propõe que a escrita não é apenas um meio de comunicação, mas um sinal histórico-teológico da ruptura introduzida pelo pecado e, ao mesmo tempo, um meio providencial de preservação, revelação e juízo. 1. O estado pré-queda e a desnecessidade da escrita. No relato de Gênesis, a ausência da escrita não representa insuficiência civilizatória, mas indica um estado ontológico distinto da condição humana posterior. O homem, criado para a comunhão plena com Deus, vive inicialmente em um contexto marcado por ausência de morte, ausência de esquecimento, integridade cognitiva e relacional e continuidade intergeracional não fragmentada. Nesse cenário, a verdade não necessita de mediação documental. O conhecimento é relacional, experiencial e vivido no presente contínuo. A memória não precisa ser preservada, pois não está ameaçada pela perda. A escrita, enquanto tecnologia de conservação da informação, pressupõe a possibilidade real da ruptura, algo inexistente no estado original da criação. Dessa forma, a inexistência da escrita no Éden não é acidental, mas coerente com uma realidade em que nada se perde e onde o tempo não atua como agente corrosivo da memória. 2. A queda e o surgimento da escrita como necessidade existencial. Com a entrada do pecado no mundo, conforme Gênesis 3, ocorre uma alteração estrutural na experiência humana do tempo, da memória e da continuidade histórica. A sentença, tu és pó, e ao pó tornarás, inaugura uma nova condição marcada pela finitude. A partir desse momento, emergem três realidades fundamentais: o esquecimento inevitável, a corrupção da memória humana e a ruptura progressiva entre gerações. É nesse contexto que a escrita passa a fazer sentido. Ela surge não como mero desenvolvimento cultural, mas como resposta à mortalidade. O ser humano agora precisa registrar aquilo que não poderá mais preservar pela presença contínua: fatos, palavras, alianças, promessas e testemunhos. A escrita nasce, portanto, como consequência direta da morte. Ela é, em termos antropológicos e teológicos, um subproduto da queda. 3. A escrita como fixação da responsabilidade moral. Além de preservar informações, a escrita desempenha um papel decisivo na manutenção da responsabilidade moral. A oralidade, embora eficaz em contextos limitados, é suscetível à erosão do tempo, à manipulação e à relativização. A escrita, por sua vez, introduz permanência. Ela fixa a palavra, estabiliza o sentido e transforma o discurso em testemunho objetivo. É nesse sentido que a ordem divina para que Moisés escreva isto para a memória num livro, em Êxodo 17:14, assume relevância teológica. O registro escrito converte a palavra em testemunha silenciosa, capaz de sobreviver aos seus autores e destinatários. Assim, a escrita limita o relativismo e impõe à verdade um caráter durável, funcionando como mecanismo de preservação ética e jurídica. 4. Escrita e revelação progressiva. A história bíblica revela um padrão significativo. Deus não inicia a relação com a humanidade por meio de um texto escrito, mas progressivamente conduz a revelação à forma escrita à medida que a história avança. Esse movimento acompanha o agravamento do pecado, a ampliação temporal da história humana e a multiplicação de gerações. A escrita surge então não por deficiência da palavra divina, mas pela fragilidade crescente da memória humana. A Bíblia deve ser compreendida não apenas como revelação, mas preservação da revelação. Ela existe porque a oralidade, sozinha, tornou-se insuficiente para sustentar a continuidade da verdade em um mundo caído. 5. Escrita e evidência de um plano redentivo linear.
A estrutura da escritura pressupõe uma concepção linear do tempo e da história. Genealogias, promessas, alianças e profecias dependem da escrita para manter sua inteligibilidade e verificabilidade. Sem registro escrito, não haveria reconhecimento histórico do Messias, verificação do cumprimento profético e continuidade teológica entre os pactos. A escrita conecta os eventos fundacionais do Éden ao evento culminante da cruz, funcionando como fio narrativo que sustenta a coerência interna do plano redentivo ao longo dos séculos. 6. Escrita e mediação entre eternidade e tempo. Enquanto a palavra falada se esgota no instante, a palavra escrita transcende gerações. Deus, sendo eterno, escolhe um meio temporal para comunicar uma mensagem atemporal. A escrita permite que a revelação ultrapasse limites geográficos, culturais e cronológicos, alcançando indivíduos que jamais compartilharam o mesmo espaço ou tempo histórico. Assim, ela atua como ponte entre a eternidade divina e a temporalidade humana. Juízo. A escatologia bíblica associa explicitamente o juízo final à abertura de livros, conforme Apocalipse 20:12. Tal imagem não deve ser entendida como mera metáfora poética, mas como expressão coerente de uma teologia da responsabilidade registrada. Se a escrita preserva atos, palavras e escolhas, ela se torna um instrumento adequado para a justiça. O que foi registrado não pode ser negado. O que foi escrito permanece como evidência. Conclusão. A escrita existe porque o mundo caiu. Esta é sua causa ontológica. Mas ela é usada por Deus porque o mundo pode ser redimido. Esta é sua finalidade teleológica. Ela nasce da perda, mas aponta para a restauração. Surge com a morte, mas anuncia a vida eterna. A escrita é simultaneamente cicatriz da queda e instrumento da redenção. Sem o pecado, ela não seria necessária. Sem ela, o Redentor não seria reconhecido na história.